Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor. Pois sei que nada me faltará, tudo o Senhor me acrescerá. O Senhor cuida dos pássaros, das flores dos jardins, com certeza também vai cuidar de mim. Eu sei que jamais posso duvidar de ti, o teu amor é tudo para mim. O teu reino em primeiro lugar é o que importa pra tantas vidas salvar. O teu reino é o verdadeiro lar. O teu reino é onde quero ficar. Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor. Pois sei que nada me faltará, tudo o Senhor me acrescerá. O Senhor cuida dos pássaros, das flores dos jardins, com certeza também vai cuidar de mim. Eu sei que jamais posso duvidar de ti, o teu amor é tudo para mim. O teu reino em primeiro lugar é o que importa pra tantas vidas salvar. O teu reino é o verdadeiro lar. O teu reino é onde quero ficar. Fala galera topzera! Você ficará por dentro de tudo que rola na FJU. Entretenimento, opiniões, comentários e claro, a sua participação é muito importante. Então acesse agora as nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Entra no ar, Live FJU. Sejam todos muito bem-vindos. O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. Veio a minha oportunidade, que veio o jejum de Daniel.
Tudo que era preciso fazer para agradar o Espírito Santo, eu fazia com mais intensidade. Se eu já tinha tentado de várias outras formas e não tinha dado certo, o Espírito Santo era o ideal. Então eu comecei a colocar ele acima de tudo e de todos. Eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo. Pois é, estamos no jejum de Daniel. E o jejum de Daniel é aquele período que estamos focando para nos renovarmos e para também aqueles que não receberam ainda o Espírito Santo venham a alcançar o que eu gosto muito de chamar de o nosso bem maior. Mas como você alcança um bem maior se você nem percebe? Eu escondi o celular em algum lugar, só que eu esqueci de desligar ele. Ah, tá aqui no cantinho. Peraí, vamos botar no mudo aqui. Então, como que você consegue perceber que você tem uma necessidade do Espírito Santo? Como que você pode saber assim, poxa, porque você nasce e você cresce e a única necessidade que você aprende visivelmente, vendo, você pensa assim, poxa, a minha família está passando necessidade, então eu preciso de dinheiro. Minha mãe precisa de dinheiro, meu pai, a minha família. Então, automaticamente você pensa assim, poxa, o dia que a gente tiver dinheiro, o dia que a gente puder comprar o que a gente quiser no supermercado, o dia que meu pai puder ter um carro, eu ter um carro, minha mãe ter um carro, que a gente tiver uma casa com piscina, sabe, que a gente poder... Então, puxa vida, isso é o que eu preciso. Então, olha só, porque você vê a situação, você vê, então você acha que aquilo ali é uma necessidade primordial para você. Você pensa, poxa, é disso que eu preciso, então por isso que eu preciso estudar muito, por isso que eu preciso trabalhar muito. Seus pais também, né? Você vê que é tudo um embalo. Seus pais também veem, por quê? Porque é tudo que é visível, né? E automaticamente a sociedade, existe uma cobrança da sociedade quanto a isso. Como assim, Nanda? Pensa comigo. Há um tempo atrás, era assim, você via os seus familiares bem-sucedidos, então você automaticamente tinha uma pressão. Olha, a minha prima, ela pode ter tudo o que ela quer. Poxa, então vinha aquela pressão em cima de você. Eu preciso ser como a minha prima. Eu preciso... Aí seus pais, olha, olhavam para os outros familiares e ou eles eram referências para outros. É sempre assim, ou você é referência para alguém, ou você se torna... Você faz de alguém a sua referência, né? Então, existia no passado toda essa cobrança e não era uma coisa, era uma coisa pesada, mas não tanto quanto hoje. Hoje, a pressão que a sociedade nos faz é muito maior do que o que existia antigamente. Por quê? Porque hoje, através das redes sociais, você não tem só acesso à vida dos seus familiares. Não é só a sua prima que se torna uma referência, não é só seus tios que se tornam uma referência. Hoje você tem milhares de pessoas ali, a distância de um clique no seu celular, para você ver tudo que eles vivem.
Você pode ter certeza, todas essas pessoas que você segue no seu Facebook, no seu Instagram, essas pessoas têm uma influência muito grande sobre você, que às vezes você nem percebe. E às vezes essa influência é uma pressão que você não percebe que você sofre. Exemplo, você tem lá aquelas pessoas famosas, aquelas pessoas que têm casas lindas, e você gosta de seguir essas pessoas porque você gosta de ver a vida delas, você gosta de ver o dia a dia delas, e elas estão sempre postando, olha, aqui é minha casa, aqui é isso, e você fica ali encantado com aquela coisa toda. Você fica encantado, puxa vida, olha o que ela tem. Você não está percebendo que isso está fazendo uma pressão no seu psicológico. É tipo assim, é isso que você tem que alcançar. É isso que você tem que ter. Então, essa pressão vem de muitas vertentes, de muitos lados, de todas aquelas pessoas que você está constantemente clicando nas suas redes sociais. Se é um familiar que viaja muito e que está sempre em um lugar diferente, sabe? E você fica ali e você está lá dentro da sala de aula e vendo a sua prima viajando, e vendo não sei quem viajando, e vendo outras pessoas. Então, aquilo ali começa a nascer, começa a ser plantada uma semente dentro de você. E o que tem acontecido com muitos jovens? Essa semente não é uma semente boa. Essa semente é uma semente que vai gerar frutos chamados ansiedade, tristeza, sensação de fracasso, depressão e desejos de morte. É isso que tem acontecido. Então, eu volto lá no comecinho, quando eu comecei a live, falando para você o seguinte, que essas são coisas visíveis que automaticamente você começa a ter a percepção, porque a sociedade traz isso. Ninguém posta foto no Instagram chorando. Ninguém posta foto feia, de coisas feias. Todo mundo quer postar o que é bonito, todo mundo quer mostrar uma vida que muitas vezes não tem. Então, o que acontece? Essa pressão vem em cima de você. Você está ali pensando, eu preciso, para ser feliz, ter a vida que essas pessoas têm. Só que aquelas pessoas podem ter tudo isso e ainda assim não serem felizes. Porque a felicidade não é algo, não é um fator externo. É um fator interno. É um fator que te traz baseado em coisas internas e não de externas. Porque se fosse baseado em coisas internas, todas as pessoas ricas seriam felizes. Não existiriam pessoas ricas se suicidando. Não existiriam pessoas ricas com depressão. Então, que você entenda agora o que é, por que você tem um entendimento assim, o que eu gosto de fazer muitas vezes é colocar em você, fazer você ter o gostinho na sua boca, sabe? Quando você come um chocolate e você só come metade porque já tiraram a outra metade e você tá com aquele gostinho e você quer comer o resto do chocolate, sabe como? Eu gosto de trazer para você esse gostinho do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para a sua vida para fazer assim um pirlim-pim-pim e fazer, olha, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. O Espírito Santo, ele vai te dar tudo que você precisa para você vencer nesse mundo. Ele vai te dar a sensação de que, sabe quando, eu sei que muitos de vocês sentem assim, você se sente muitas vezes sozinho no mundo.
Você sente assim, eu não tenho ninguém por mim. Como que vai ser o meu futuro? Como que eu vou... Será que o meu futuro, será que vai dar certo? Será que eu vou casar? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ter uma família? Todos esses questionamentos geram dentro da pessoa uma ansiedade, um medo, uma incerteza que leva você a todos aqueles para aquele outro caminho que leva para a depressão, que leva para os desejos de morte, que leva para a tristeza e leva para o vazio. Então, quando o Espírito Santo vem, é assim. Imagina só, você é tão pequenininha nesse mundo. Se você estiver no meio de uma multidão e colocar o drone lá em cima para filmar você no meio, você mesma depois quando for assistir não vai conseguir se enxergar. Peraí, onde que eu tô ali naquela multidão? Porque nós somos muito pequenos. Mas você imagina que o Espírito Santo é o próprio Deus vindo dentro de você, vindo sobre você, sobre a sua vida. Então, quando você, espiritualmente falando, quando você olhar para aquela filmagem do drone, você pode estar lá pequenininha. Mas o Espírito de Deus é como se fosse aquela coisa gigantesca. Ah, ali, olha eu ali, olha. É como se fosse isso. Então, ele te preenche de tal forma que é assim, se eu tenho, imagina só, você tem um irmão, sabe, mais velho, aquele que é grandão, que é fortão e que te protege de tudo e que ele luta, sabe, ele luta jiu-jitsu, então ele é aquele cara fortão, campeão, é seu irmão. Então quando você anda com essa pessoa na rua, você anda assim, ó, sem medo de nada. Você anda com relógio, você anda com o celular na mão, porque se alguém chegar perto, seu irmão vai te proteger. Então imagina esse cenário sendo triplicado, quadruplicado, porque agora você tem Deus com você. Então, você não tem mais medo de nada, porque Ele preenche você de tal forma, o Espírito Santo ele te preenche de tal forma que você já não sente, você já pensa assim, eu consigo enfrentar. Olha, todo mundo me abandonou, meus pais não querem saber de mim, eu não sei o que vai ser do meu futuro, mas olha, o Espírito Santo é comigo e eu sou com Ele. Então, eu vou em frente. Então você não tem mais aquela insegurança, não existe mais aquele medo. Você se torna uma pessoa que tem um brilho no olhar, porque você não é mais triste, porque essa certeza de que você não é mais sozinho, de que seja o que acontecer, aconteça o que acontecer, seja o que for, Ele está com você, o fortão está com você, então você não tem o que temer. Então isso traz para você um brilho nos olhos. Você não precisa mais viver dentro dessa pressão da sociedade, porque você sabe que essas coisas materiais não são o que te completam, não são o principal na sua vida. Você começa a ter aquele entendimento tão claro, sabe? Que é tão claro que a gente nasce, cresce, multiplica e morre. Nasce, cresce, multiplica, envelhece e morre. Nasce, cresce, envelhece, multiplica, envelhece e morre. Olha o ciclo. É sempre a mesma coisa, percebeu? É sempre esse ciclo. Não tem como você mudar o nascer e o morrer. Não tem. Todos vão chegar, todos vão começar aqui e todos vão terminar aqui. Agora, o que vem depois daqui?
esse entendimento para você e essa segurança que o Espírito Santo te traz, que você é dele e que daqui para lá você vai estar com ele. Faz de você uma pessoa muito, como que eu posso te dizer? Te faz uma pessoa muito livre, livre de não se apegar a um carro, a uma bolsa, a uma profissão, a uma carreira. Não faz se apegar a nada terreno. Porque você sabe que daqui para lá, isso aqui não vai. Isso aqui fica aqui. Todos param aqui e depois daqui vão seguir. Ou vão seguir para cima ou vão seguir para baixo. Mas vão seguir. Só que todas essas coisas aqui, elas param aqui. Então você luta toda a sua vida. Não, eu vou lutar porque eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. E você começa a lutar. Aí você cresce, multiplica, envelhece. E você olha para trás e tudo que você conseguiu foi o quê? Bens materiais. Foi uma casa, foi um carro, foi uma profissão. Foi poder dizer assim, eu sou PhD. Ah, eu fiz PhD. O que adianta? O que adianta você ser PhD em alguma coisa? O que isso vai te adiantar daqui para lá? Chegou aqui, nada mais adianta. Então, essa plenitude que o Espírito Santo te dá, essa paz, essa tranquilidade, que tudo que você precisa é confiar nele. Tudo que você precisa, olha, meu Deus, aqui está a minha vida. E ao longo dos anos, o tempo tem passado, e o que tem acontecido? Estamos vendo, essa pandemia mostrou para a gente, o problema do coronavírus tem mostrado para a gente o quão próximo estamos do fim. O fim. O fim qual, Nanda? Qual o fim? O fim lá de Apocalipse, sabe? A marca da besta. Lembra? Lembra dos filmes? Estamos muito próximos disso. Você tem visto já todos os sinais, né? Você vê que antes a gente pensava assim, mas como que as pessoas vão ser levadas a ter que só comprar se tiver uma marca? Só comprar? Como que elas vão se deixar marcar? Como que elas vão... Hoje a gente vê que o mundo, o diabo já está preparando a humanidade para aceitar isso. Você vai no shopping, você tem que dar aqui, tirar o pulso, você tem que dar... Olha a preparação aí. Muita gente, apesar disso, não acredita, mas o que a gente pode fazer? O que esses tempos têm mostrado pra gente é que mais do que nunca temos que levar esse entendimento do Espírito Santo para as pessoas. Por isso que nós estamos, você que tem acompanhado na igreja, né? Você que nos acompanha, você que tem vindo, você é jovem da FJU, você é membro da igreja, você tem visto que não tem uma reunião que a gente não fale do Espírito Santo. O próprio Deus tem nos aberto a visão com relação a isso. O quão importante, o quanto vamos precisar de pessoas que não estejam correndo atrás. Há um tempo atrás, né? Quando eu via o grupo jovem, assim, tudo que era passado assim, estava tendo aquela visão de jovem visionário, você tem que ter visão, você tem que ser grande. Hoje, meus queridos, você pode ver claramente que a visão mudou. A visão não é mais levar você a ser um visionário, é levar você a nascer de Deus, ser batizado com o Espírito Santo e ganhar almas. Porque a gente não tem mais tempo a perder.
A gente não... você vê, eu vou chamar o quadro agora A Melhor Escolha que eu já fiz. E eu estou falando aqui, colocando as cartas na mesa para vocês com toda a sinceridade. Nós não precisamos de jovens visionários. Nós precisamos de jovens de Deus, homens e mulheres de Deus, batizados com o Espírito Santo, com o desejo ardente de ganhar almas. Porque é como se fosse assim, imagina, todos vocês já ouviram falar daquela história do Titanic, né? Então imagina que você é aquela pessoa que estava naquele barco, né? Naquele navio maravilhoso de não sei quantos andares, você que já foi em cruzeiro, né? Você vê, tem de tudo lá dentro, aquela coisa maravilhosa, muito bonito, muito grande. Você estava ali com aquelas pessoas todas dentro do barco, dentro do Titanic. De repente, o Titanic começou a afundar e você começa a se desesperar e ver todas aquelas pessoas que estavam ali dentro daquele barco com você, caindo na água, sem saber nadar, se afogando, morrendo diante dos seus olhos. De repente você olha para um lado e você vê um barco e você consegue jogar aquele barco na água, entrar nele e o que você faz? Você pega o reminho e foge, sem ajudar nenhuma daquelas pessoas. Isso não é o retrato de uma pessoa que tem o desejo de ganhar almas. O quadro é esse, mas você, como sendo o ganhador de almas, você vai pegar aquele barquinho e você vai salvar o máximo de pessoas que você puder. Você vai pegar as pessoas que estão naquela água gelada, se afogando, e você vai fazer de tudo, você vai arriscar a sua vida para poder, sabe, pegar e botar o máximo de pessoas dentro do seu barquinho. Esse é o retrato, é o que eu consigo fazer de visual para você imaginar o que é a vida de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você fica assim, meu Deus, você se vê naquele cenário, de repente, sozinha num barquinho, e você tem o Espírito Santo ali com você, e você vê todo mundo se afogando, você vê o mundo se batendo, congelando naquela água, e você fica assim, meu Deus, eu preciso ajudar, e você quer salvar. Então, quando o Espírito Santo, quando cada jovem, cada um de nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, essa paz que você sente, essa plenitude, essa tranquilidade, essa falta de preocupação com o futuro, ou com coisas materiais, ou essa falta de medo, a ausência daquele medo tão intenso que existia antes, te faz ficar tão agradecida que você pensa assim, meu Deus, como é maravilhoso ter uma vida com o Senhor, abandonar o pecado, não viver mais escravo do pecado, como é maravilhoso. Então agora, eu preciso contar para as pessoas, eu preciso falar para as pessoas o quão maravilhoso, eu preciso ganhar almas, eu preciso que as pessoas tenham isso que eu tenho. Por isso que é impossível que aqueles que têm o Espírito Santo, de verdade, uma das coisas que você pode analisar é isso. Se não existe em você esse desejo tão grande de levar para as pessoas todo aquele bem que você tem agora, esse bem maior, você começa a perceber que a preciosidade que antes você ficava buscando tantas coisas que não eram importantes, que não iam apagar aquele buraco negro que tinha dentro de você. Então hoje,
você percebe, meu Deus, que coisa maravilhosa é ter o Senhor, meu Pai. Como é maravilhoso. Então, você quer que outras pessoas façam as mesmas escolhas que você, sigam o mesmo caminho que você. Então, por isso que a gente diz que hoje a nossa visão é outra. A nossa visão, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de jovens do altar. Jovens que se disponibilizem. É assim, às vezes você pensa assim, mas eu não tenho condição. Meu Deus, eu não tenho condição. Mas não é questão de ter condição. É questão, porque condição ninguém tem, né? Nem eu tenho condição. É questão de você confiar que o Espírito Santo vai fazer de você e através de você aquilo que é necessário. E com o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele é o consolador. Ele é o que fortalece. Ele é o que nos dá condição. Ele é o que nos capacita. Se ele é tudo isso, então por que eu tenho que achar que eu preciso de condição? É só eu ter o Espírito Santo, porque é ele que vai me capacitar. Conseguem entender agora? Então, nós precisamos de jovens homens e mulheres que tenham essa confiança. Olha, eu tenho o Espírito Santo. Eu não tenho capacidade, não. Mas quando chegar a necessidade, o Espírito Santo vai me dar o que eu preciso. Eu não me vejo na condição, eu não me vejo pronto, eu não me vejo pronta, mas quando chegar o momento, o Espírito Santo vai entrar em ação e ele vai me fazer pronta, ele vai me fazer capaz. Então você vê que, na verdade, essa acaba sendo a melhor escolha que uma pessoa pode fazer. E eu posso falar para vocês, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Eu não tenho nada e eu não preciso de nada porque eu tenho tudo. Dá para entender isso? É muito legal. Então vamos agora para aquele quadro que eu já falei bastante, a gente volta para falar mais. Depois do quadro, aquele que fala da melhor escolha que essa pessoa fez. A melhor escolha que eu já fiz. Olá, galera da FJU, sou o pastor Alexandre. E eu, a Juliana. Nós vamos contar um pouquinho da nossa história, essa jornada de fé, mas que hoje temos uma história para contar, mas nem sempre foi assim. Eu vim de uma família muito pobre, no interior de São Paulo. Às vezes até passamos fome, fui criado só pela minha mãe. E na minha infância eu tive muitos complexos de inferioridade, sofri muito com bullying dentro da própria casa, com os meus primos. Então isso formou uma personalidade em mim muito retraída, uma pessoa muito angustiada, deprimida, e isso me impedia, me travava o meu potencial. Mas graças a Deus, conhecendo a FJU, nós buscamos ali a Deus e a minha visão, que era fechada, que era mesquinha, que era pequena, limitado pelos sofismas da minha família, pelos meus próprios sofismas e limitações, minha mente se abriu. E então a gente foi galgando êxitos, vencendo, prosperando. Quando eu assumi a minha fé, já era obreiro, trabalhei na Nextel, trabalhei em algumas empresas como vendedor e tinha um grande sucesso, ganhava muito bem e tinha essa opção para mim viver a minha vida. Só que logo veio o chamado de Deus, uma vez que quando eu vi que a soberana vocação, ou seja, o chamado, a vocação para o altar que Deus havia me feito era muito maior do que qualquer outro plano, do que qualquer outro propósito que eu pudesse ter em minha vida. Eu tinha objetivos pessoais, eu tinha sonhos que eu sacrifiquei porque eu
encontrei o maior sonho, o sonho de Deus. Coloquei todas as minhas forças, lutei contra a minha carne, lutei contra as minhas vontades, coloquei a minha vida no altar, coloquei a minha vida, os meus sonhos no altar. E graças a Deus eu fiz essa escolha. Essa foi a melhor escolha que eu já fiz, porque eu descobri os sonhos de Deus, em influenciar, em mudar pensamentos, em mudar ideias, mudar pessoas que estavam sem motivo de vida, pessoas querendo se matar, pessoas querendo se entregar aos vícios, pessoas com depressão. E o Espírito Santo nos tem usado nessa obra gloriosamente. Há mais de 11 anos que a gente faz essa obra. Minha esposa tem 4 anos também na obra, e ela também daqui a pouco vai falar um pouco da história dela. Mas hoje, na obra de Deus, mudamos a história de muitas pessoas que chegaram na miséria, que hoje foi transformada, hoje é uma pessoa bem de vida e, acima de tudo, tem o Espírito Santo, tem a paz. Fazemos também o trabalho do UNP, Universal nos Presídios, onde nós recuperamos rapazes e também moças que estão à margem da sociedade, rejeitados pelo mundo, mas o Senhor Jesus não os rejeita. E essas que estão lá rejeitadas, esquecidas, quando recebem a palavra de Deus, que assim ali a gente leva através da rádio feita nos presídios, das visitas dentro dos sistemas prisionais, como também as visitas aos familiares dos apenados, que muitas delas se encontram em casa com muitas crianças, passando necessidades, sem propósito, às vezes querendo se matar, bebendo os remédios para tentar conter suas depressões. E quando a gente chega lá é uma festa, é uma alegria, porque chega a esperança. O Senhor Jesus chegou para ela. E essa é a nossa satisfação. Vale a pena, porque Deus nos deu uma causa muito maior. Deus nos deu um propósito muito maior. Sem falar que o que nós plantamos aqui, a gente não vai só colher aqui. A gente vai colher na posteridade dos céus. E cada alma que a gente ganha é um grande galardão. Saiba que essa é a melhor escolha que você pode fazer. Olá, galera da FJU. A minha história também é um pouco parecida com a do meu marido, só que eu tinha outros complexos, que antes de eu chegar à igreja, eu tinha muita mágoa dos meus pais, por sentir uma alta rejeição deles comigo, né? Que eles me excluíam da parte dos meus irmãos. Então isso foi me enchendo de mágoa, de ódio. Eu comecei a ver vultos, via pessoa morta. Eu tinha 11 anos de idade quando isso aconteceu. Eu pegava faca, ficava atrás da cortina, e aquelas vozes me falando para me fazer algo de errado. Então eu cheguei assim cheia de dor, de mágoa. Eu queria fugir de casa, não queria ficar mais com minha mãe, porque toda essa bagagem de complexo foi me fazendo uma pessoa ruim. Aí quando eu conheci a igreja, que foi através da FJU, que foi para mim uma escola da fé, que me ensinou o caminho que eu sou hoje, eu agradeço a FJU, porque foi ali que eu aprendi muitas coisas. Então com 12 anos eu conheci Jesus. Com 12 anos eu nasci de Deus, eu aprendi a ser uma filha de Deus. Na FJU eu aprendi a ser uma mulher de Deus, que foi aonde eu fui levantada obreira. Então ali eu fui caminhando na fé. Com os 12 anos de idade, quando eu nasci de Deus, já veio o desejo dentro de mim de fazer a obra de Deus no altar. Mas nessa caminhada, minha família não queria que eu fosse obreira, não queria que eu casasse com pastor. Os meus pais queriam que eu casasse com obreiro, porque para eles, assim, casar com pastor, ir para outro lugar, morar longe, é algo que estava fora do pensamento deles, né? Mas eu deixei bem claro desde o começo que aquele era o meu propósito, que era o chamado que Deus me deu. Eu tinha outros planos, queria fazer faculdade, trabalhava em uma boa empresa de alto crescimento, mas o chamado foi muito mais forte do que tudo que eu queria, do que tudo que eu almejava, meu sonho. A opinião da minha mãe, do meu pai, não me importava mais, porque eu sabia que aquele era o propósito que Deus queria para minha vida. Então, quando eu decidi, eu conheci meu marido com 18 anos de idade, né? Foi com 18 anos, a gente começou a se conhecer e a gente se casou e hoje nós estamos na obra de Deus.
E é a melhor escolha que eu já fiz, eu não tenho dúvidas disso. Eu olho para trás, eu olho da onde Deus me tirou e o que Deus fez comigo, porque Ele me livrou, Ele me salvou. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje contando para vocês essa história, né? Então, eu tenho certeza do que eu escolhi, foi a melhor coisa que Deus quis para mim. Hoje a gente está na obra de Deus, a gente já passou em alguns lugares, né? Estamos em outro estado, não estou no estado onde eu morava, né, da minha família. Então isso também é uma coisa que a obra de Deus traz pra gente, porque a gente sai do nosso habitat e vai salvar outras pessoas de outros lugares, pessoas que a gente nunca viu, que nesse mundo tão grande passam muitas dificuldades que às vezes a gente nem sabe, mas Deus coloca a gente no meio dessas pessoas pra gente salvar a vida delas, pra gente levar a palavra de Jesus e elas também conhecerem esse Deus, poder fazer uma escolha que a gente também fez lá atrás e poder ficar feliz olhando para trás para sua vida, dar retrospectiva, né? E ver que fez a melhor escolha. Então, hoje eu fiz a melhor escolha, que foi servir a Deus. Servir a Deus, sem dúvida, é a melhor escolha. A melhor escolha que eu já fiz. Pois é, não tem coisa melhor. Por isso que a gente fala. Eu vou falar para vocês. Às vezes as pessoas pensam assim, mas vocês vivem uma vida de sacrifício. Sim, é uma vida de sacrifício, é uma vida difícil. Mas eu gostaria que toda a minha família vivesse nessa vida de sacrifício. Por exemplo, se eu tivesse filhos, eu ia querer que meus filhos fizessem a obra de Deus. Eu tenho uma sobrinha que nasceu de Deus, foi batizada com o Espírito Santo e em breve já vai casar com um pastor. É uma alegria que a gente tem. É uma alegria quando a gente vê que um familiar nosso está ali e você vê, se fosse uma coisa ruim, a gente não ia querer. A gente não ia querer isso para aquelas pessoas que a gente ama. Então, o mesmo a gente quer para vocês, porque não tem coisa melhor, como o pastor falou e a esposa dele, não tem coisa melhor do que servir ao nosso Deus. Sabe por quê? É muito gratificante. Tudo é gratificante. Primeiro que você está servindo o propósito pelo qual Ele te escolheu. Ele te escolheu, Ele te deu o Espírito dele. Não para você, agora eu vou seguir a minha vida, eu vou cuidar da minha vida. Não, Ele te deu o Espírito dele para que você venha a testemunhar o Senhor Jesus. Que você venha testemunhar o que é uma vida com Ele, o que é ter o Espírito Santo dentro de você. Tá uma musiquinha de fundo me incomodando. Será que dá para tirar? Obrigada. Então, o Espírito Santo, ele tem um propósito para vir na sua vida. Mas se você não for seguir esse propósito, se você tem um desejo, uma jovem até me perguntou assim, Dona Nanda, eu não sei o que está faltando, porque eu já entreguei meu tudo, como que eu vou identificar se eu tenho alguém, porque eu não sou batizada com o Espírito Santo. Você tem que verificar quais são as suas intenções. São intenções pessoais? É para você poder dizer assim, eu fui batizada com o Espírito Santo? É uma intenção pessoal para você poder pensar assim, eu vou ser feliz com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele quer usar. Ele quer que você seja um vaso de honra. Ele quer que você se deixe... ele quer brilhar através de você. Ele quer fazer você brilhar para atrair. Sabe? Igual quando tem aquela luz... Essa luz aqui, tem uma luz aqui que não dá para pegar agora, mas tem aquela luz. E sabe quando tem aqueles mosquitinhos que ficam em volta da luz, atraídos por ela? Porque ela chama. Então, nós temos que ser essa luz. Nós temos que deixar o Espírito Santo brilhar e nos mover a alcançar as pessoas nesse mundo tão sombrio. Quantos jovens você conhece que precisa dessa luz, que vive dentro de um quarto trancado, que vive se cortando? Vocês que participaram da vigília, da última vigília que nós tivemos na João Dias,
Vocês viram? Parecia que parecia o inferno na hora da oração forte. De tantos jovens sendo humilhados, pisoteados, esmagados na mão do diabo. Era por isso que eles estavam manifestando o espírito diabólico que estava dentro deles. Agora você imagina todos esses jovens sendo cheios do Espírito Santo, sendo essa luz no meio de outros jovens para salvá-los, para trazê-los para dentro do barco. Lembra do barco? O seu barco você tem que estar enchendo esse barco o tempo inteiro, porque pensa só, esse barco não tem limite. Se você pensar num barquinho, você vai achar que ele é pequenininho. Mas esse barco que você entrou quando você nasce de Deus e é batizado com o Espírito Santo, esse barco, ele tem espaço infinito. Então você pode salvar quantas pessoas você for capaz. Será que você tem se colocado à disposição, se capacitado para isso, para salvar? E você que está buscando o Espírito Santo, você precisa avaliar as suas intenções. Você reconhece que você vai tê-lo por esse propósito? Você se disponibiliza, meu Deus, eu me disponibilizo a fazer o que o Senhor quer fazer de mim. Que o Senhor faça de mim um vaso de honra, um testemunho. Eu quero chegar e eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor. Que as pessoas olhem para mim e venham para ter o que eu tenho. Então, se você se disponibiliza a isso, por que o Espírito Santo não iria vir sobre a sua vida se é o que ele mais quer, se é o que ele busca? Não é verdade? E hoje a gente vai conversar agora um pouquinho com a Nicole. A Nicole, nesse último jejum de Daniel, do mês de abril, né, desse mês de abril, né, Nicole? Quando nós tivemos o último jejum de Daniel, a Nicole foi batizada com o Espírito Santo. Então, Nicole, muitos jovens que estão assistindo a gente agora, muitos deles são batizados com o Espírito Santo e estão participando do jejum porque vão se renovando, vão se fortalecendo, vão amadurecendo, né? Mas existem muitos deles que um dia estiveram na sua posição lá atrás, antes de você ser batizada com o Espírito Santo. Fala assim um pouquinho, o que você acha que é uma dica primordial do que você fez, do que você entendeu, de uma compreensão, de alguma coisa que você possa falar com esses jovens, que você possa passar de experiência para que eles venham, eu preciso fazer isso aí então. O que você acha que foi um ponto crucial, uma coisa primordial que você fez, que levou você ao batismo com o Espírito Santo? Sim. Primeiro entender a vontade de Deus. Uhum. Às vezes a gente quer fazer as nossas vontades, mas a gente nos anula com a vontade de Deus. Uhum. Eu era uma pessoa que eu não escutava muito a Deus. Eu não era sensível. E quando eu entendi o que eu tinha que fazer, eu coloquei a prova, fui pro tudo ou tudo. Quando que você entendeu? O que você entendeu que você tinha que fazer? Que você falou assim, eu não era uma pessoa sensível, né? Você não era sensível. Aí teve alguma coisa, algum clique que aconteceu que você... o que foi? Eu me convenci de que eu não era batizada com o Espírito Santo. Eu me convencia por fazer muito, por estar sempre ali no meio do pessoal, por ser conhecida por todo mundo. Então, peraí, você, por fazer muito, você se convencia que não era? Que eu era batizada com o Espírito Santo. Tá, você falou errado Isso. aí. Então, você, por fazer muitas coisas, por estar envolvida no meio dos jovens, por estar ali, os pastores contando com você para muitas coisas, então você se convenceu que porque você era tão útil ali, porque você ajudava tanto as pessoas, você se convenceu. Bom, eu ajudo as pessoas, os pastores contam tanto comigo, então eu tenho o Espírito Santo. Você pensou?
Isso. É isso? Eu me convencia de que eu tinha o Espírito Santo. E aí, nisso tudo que aconteceu de pandemia, o Espírito Santo foi falando comigo assim, eu não moro aí dentro. Deus foi falando, eu não moro aí dentro, você precisa mudar isso, isso, isso. E eu fui matando a minha velha criatura de Então, peraí, devagar. Você falou assim, o Espírito Santo foi falando, eu não moro aí dentro. Sim. Por Deus. quê? O que aconteceu? O que você percebeu em você que deu espaço para o Espírito Santo mostrar para você assim, eu não moro dentro de uma pessoa que faz isso aí. Com certeza foi algo assim. Mágoa. Você tinha mágoa, envolvida em fofocas. Isso. Eu estava dentro de casa, mas eu não mostrava Deus dentro da minha casa. Eu não era aquela Com seus pais? Com meus pais, com os meus irmãos. Eu não mostrava Deus onde eu ia. Eu não dava frutos que o Espírito Santo dá. E ali o Espírito Santo... Deus foi falando comigo. Olha, você tem que mudar nisso, nisso, nisso. Você tem que fazer isso, isso. Você tem que pedir perdão para fulano. E eu ali, tem que pedir. Eu ficava assim, relutando dentro de mim. E eu fui pedir perdão para quem eu tinha que perdoar, pedir desculpa para quem eu tinha que pedir desculpas, mas eu estava ali disposta com sede de buscar o que realmente eu precisava, que era o Espírito Santo. Então, eu me convenci disso, mas eu vivia como se eu estivesse no meio de um Chernobyl ali. Eu vivia assim... Meu Deus, se eu não tiver teu Espírito, eu vou morrer agora, eu vou pro inferno, eu não tô salva. Eu não tenho dignidade de falar com as pessoas do Senhor porque eu não tenho. Como é que eu vou salvar se eu não tenho? Eu preciso do Senhor. Então aquilo foi me corroendo por dentro. Então eu fazia de tudo para querer, eu tava com sede. E isso envolve coisas, né, Nicole, que de repente você não está mencionando, mas é importante a gente mencionar para vocês aqui. Por exemplo, você era aquela menina na igreja, ativa, que os pastores contavam, que todo mundo via assim, poxa, uma referência, poxa, ela tem o Espírito Santo. E de repente, o próprio Deus mostra para você, eu não habito aí dentro de você, porque olha o que tem dentro de você, que as pessoas não viam, seus pastores não viam, mas você estava vendo. E você soube, você percebeu assim, poxa, Deus está vendo isso. Que vergonha. Agora eu preciso mudar. Então, começou esse processo. Só que esse processo também exigiu muitas outras coisas. Por exemplo, você está lá na igreja e o pastor chama na frente, vem aqui você que não tem o Espírito Santo. Eu imagino que não deve ter sido fácil você assim, meu Deus, como que eu vou lá na frente? Todo mundo vai saber que eu não tenho o Espírito Santo. Todo mundo vai olhar para mim, porque geralmente é isso que acontece, né? Você, olha só o que acontece, gente. Quando você faz uma coisa errada, quando você descobre uma coisa, quando você tem alguma... o diabo, ele usa aquilo contra você para você não conseguir vencer. Então, se você tem que ir lá na frente para vencer, o diabo vai falar assim, se você for lá na frente... todo mundo vai falar de você. Se você for lá na frente, vai todo mundo ver que você não é. Olha, o pastor vai ver que você não é. Olha, o pastor, a esposa, fulano, ciclano. O diabo traz tudo aquilo para colocar barreiras para você não enxergar o que está lá na frente. Para você não conseguir ir lá na frente. Eu tenho certeza que você passou por isso, ou não? Então, como a gente estava dentro da pandemia, a gente não estava indo para a igreja, mas eu estava em grupos assim que envolvia pessoas que tinham o Espírito Santo e as pessoas achando que eu tinha, e eu ficava assim, ai meu Deus, se eu sair desse grupo agora, as pessoas vão achar, e sim, o diabo estava ali na minha mente bombardeando, porque eu falei, Deus, eu não sei, mas falava assim, sai desse grupo, sai desse grupo, sai desse grupo, e eu ficava assim, meu Deus, se eu sair, as pessoas vão achar que eu não tenho o Espírito Santo, e aí eu ficava relutando dentro de mim. E aí eu fui conversar com Deus. Saí de alguns grupos, ninguém veio perguntar, graças a Deus, mas assim, eu fui seguindo a minha fé. No fundo é importante vocês entenderem que qual o problema? Qual o problema de você reconhecer, poxa, eu estava me enganando, eu reconheço agora, eu vou na frente, eu reconheço que eu não tenho o Espírito Santo. Aí um dia vem o pastor, fulano, eu vi você lá na frente, na hora que eu chamei quem não tem o Espírito Santo. O que aconteceu? Qual o problema disso acontecer?
E você falar, olha, pastor, eu vi que eu me avaliei, eu vi que eu tenho mágoa, que eu sou triste, que eu não dou um bom testemunho. Então, pastor, eu estou buscando o Espírito Santo porque eu vi que eu não tenho o Espírito Santo. E eu não quero ir para o inferno, eu não quero viver nesse mundo sem o Espírito Santo. Eu preciso dele, eu reconheço que eu preciso. Olha que coisa linda, eu vejo isso. Nicole, uma jovem, se um dia isso acontece comigo, né? Eu vejo uma jovem assim, eu vou achar aquela jovem linda. Eu vou achar aquilo ali, eu vou ficar assim, meu Deus, ela vai arrebentar. Deus vai vir sobre ela e ela vai arrebentar. E eu, tipo assim, toda a minha oração, eu não vou vir com julgamento, eu não vou julgar. Tá vendo? Estava enganando todo mundo, dizendo que tinha o Espírito Santo e não tinha. Imagina, a nossa visão é assim, puxa vida, amém, graças a Deus. Mas o que acontece é que o diabo faz vocês pensarem que todos ao redor de você estão te julgando. Estão ali, sabe, querendo o seu mal. Não, nós estamos ali querendo o seu bem, querendo que você... Por exemplo, não tem coisa pior do que você estar dentro da igreja se enganando, como era o seu caso. Com certeza. E depois disso, eu fui pedindo para Deus mudar nas mínimas coisas que me faz pecar. Porque as pessoas acham que pecado é só aquelas coisas que abominam a vontade de Deus. E não, eu fui pedindo para Deus, meu Deus, quais as mínimas coisas que estão me fazendo pecar, que estão me fazendo desviar o olhar da tua palavra do Senhor. É um hábito de palavreado, né, que as pessoas têm muitas gírias, isso e aquilo. Eu fui pedindo isso para Deus. Hábitos, jeitos, orgulho, mágoa, egocentrismo, tudo que é mínimo, que as pessoas não se enxergam. Então é importante dar uma paradinha aqui, Nicole, porque outro dia eu li assim, dentro da igreja tem um linguajar, muitas vezes, que vocês falam assim, você tem que olhar para dentro de você. E a menina estava falando, quando eu ouvia isso, eu não entendia o que queria dizer, você tem que olhar para dentro de você. Isso que a Nicole está falando é exatamente o olhar para si, olhar para dentro. O que a Nicole começou a fazer? Peraí, deixa eu olhar o que eu estou fazendo, quais são essas mínimas coisas. Olha a dica aí para vocês fazerem. Você olhar quais são as mínimas coisas que me fazem desviar de Deus. Poxa, será que o jeito que eu falo, cheio de gíria, cheio de... Será que isso... Eu estou levando Deus, eu estou espelhando Deus, uma pessoa de Deus? Poxa, então, meu Deus, me ajuda a mudar, né? Você pede a Ele, me ajuda a mudar nisso aqui. Então, você começa a querer mudar o seu jeito de falar. Aí, o que mais que você olhou? Dona, eu vi que eu era... Nanda. Desculpa. Eu fui olhando pra mim, eu fui vendo coisas que eu olhava e falava assim, meu Deus, eu tenho que mudar nisso. Jeitos que eu tinha, às vezes as pessoas falam assim, Nicole, você tem que mudar esse jeito seu. Né? Que eu gosto muito de falar com a pessoa assim, é isso aí, de tocar nas pessoas, né? E ainda assim eu fico me O que não é mal, mas... não é assim uma coisa errada, assim, mas porque você tá tão sensível, você fica até nas coisas assim, peraí, então, se alguém falou que ficar tocando, ficar fazendo isso aqui não é legal, então eu vou parar. Porque assim, você pensa assim, o que me custa isso? O que me custa entregar isso para Deus? O que me custa? Você falou, eu vi que eu tinha mágoa. Ou seja, você se avaliou. Você ficou assim, poxa, quando aquela pessoa ali chega, eu não quero ficar com ela. Aquilo aconteceu e nunca mais. Então, eu ainda tenho mágoa, tá vendo? Eu ainda tenho mágoa. Você deixou cair a realidade, porque às vezes a gente quer se enganar, a gente quer mudar. Não, eu não tenho mágoa, mas eu não quero ficar perto. Tudo bem, tem situações que realmente acontecem coisas e você não tem mais como reatar a amizade, o que era antes, não tem como realmente. Mas isso não quer dizer que você não precisa ficar ali questionando, peraí, mas eu tenho alguma coisa contra essa pessoa?
Ou seja, você fez essa análise, Nicole, você começou a olhar para dentro da Nicole e buscar, meu Deus, o que pode estar me afastando do Senhor? Quais são essas coisas pequenas ou grandes? Porque as grandes, por exemplo, se você tem um pedregulho enorme aqui na frente, pô, é fácil de você ver, pegar esse pedregulho e jogar fora. Agora, e as coisas pequenininhas que estão aqui no meio do tapete? Olha aqui, no meio desse tapete aqui. Imagina, uma pedrinha do meu anel cai aqui no meio do tapete. É fácil? Não. Eu tenho que ir lá e eu tenho que botar uma lupa, botar meu óculos, que eu já tomei a cegueta, e eu tenho que ir buscar. A mesma coisa é com a nossa vida, com o nosso interior. As coisas grandes, os pecados grandes são fáceis de você identificar. Palavrão, roubar, enganar, mentir, essas coisas são grandes, né? Sim. Então você consegue rapidamente perceber. Mas e as pequenas? Quais são as outras? O que ainda está ali? E isso não é algo que ninguém podia fazer por você, Nicole. Era você que tinha que fazer. Sim. Era você que tinha que olhar para dentro de você. Era você que tinha que falar assim, meu Deus, o que mais? Creio que você fez isso. O que mais? O que mais, Nicole, que você foi encontrando? Eu buscava sempre mais. Eu sempre buscava mais. Eu olhava e falava, eu gosto muito... Eu falo, né? Olha que eu falo bem. Eu gosto de falar. E às vezes algo fica assim, fala isso. Aí fica assim, não vou falar não. Tenho esse senso, assim, de não falar demais ou pelos cotovelos. Então, eu fico, né, ali, não, espera, filtrando o que eu tenho que falar, pensando. Porque eu falo, às vezes, muito sem pensar. Então, o Espírito Santo falava assim, não, você tem que mudar nisso. Tem que mudar nisso. Você não pode falar demais, não pode falar atropelando as suas palavras. Jeitos que, às vezes, que nem eu falei dos tapinhas, para... Rapazes, isso é sensual, acha que tá querendo algo com eles. Então, eu falei, eu tenho que mudar isso. Aí, às vezes falando com pessoa, quando eu vou fazer, pera, deixa eu, né, me segurar. E todos os dias eu vou pedindo para Deus, o que eu tenho que mudar, não é só durante quando eu buscava o Espírito Santo, mas até hoje, nas minhas orações em espírito, eu sempre peço, meu Deus, eu tenho que mudar, me mostra o que eu tenho que fazer. Em tudo. É isso aí. Então, vocês veem, fica aí a dica, uma dica para você, durante esse jejum, aprender o que você tem que fazer. Começa a olhar as coisas grandes, elimina de cara já, tudo que... Vai olhar a mágoa, vai olhar, sei lá, se você engana, se você... mentirinhas, seja o que for. Vai olhando essas coisas grandes, mas... Vai para as pequenas. E o seu jeito? E o que você pode melhorar? Meu Deus, o que eu posso melhorar? Eu quero oferecer para o Senhor uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Fazer aquilo que glorifica a Deus. Fazer aquilo que glorifique o Senhor. Que venha... e quando a gente fala assim, glorifique o Senhor, parece assim, mas como assim glorifique o Senhor? Por exemplo, eu ser uma pessoa que... fala a verdade, eu sendo uma pessoa que busca o que é justo. Por exemplo, se eu no meu trabalho, eu sou justa, eu chego antes da hora, eu chego um pouquinho mais cedo, não procuro chegar atrasada. Então, eu estou sendo, a minha atitude exemplar. Eu saio, eu não saio, não bato o ponto antes da hora, eu vou no horário certinho, eu não faço só o que me é mandado, eu penso, poxa, como que eu posso fazer melhor aqui? Como que eu posso ser melhor? Como que eu posso ajudar mais? Então, eu ofereço aquilo, eu sempre lembro de um exemplo de uma caixa de supermercado, de uma menina. Você sabe, você vai no mercado... Eu odeio fazer compras, eu odeio o mercado, detesto. Mas eu tenho que parar de falar que eu detesto, né? Porque um dia é uma coisa que eu tenho que fazer, meu Deus. Então eu tenho que amar, então eu amo. Então o que acontece? Você tá lá na correria
E as caixas de supermercado, eu até entendo, né? Porque é tanta gente que elas ficam ali e é tanto produto, né? Aquele movimento igual. Pega daqui, pi, tum, aquela coisa, né? Constante, toda a mesma coisa. Mas essa moça, ela fez o quê? Eu tava assim, cansada e tava cheia de coisa. Ela fez o que ela não precisava fazer. Ela foi diferente, sabe como? Ela foi lá, ela me ajudou. Depois ela viu que eu estava enrolada lá com as sacolas, para abrir as sacolas. Ela ia abrir a sacola, já ia colocando as coisas dentro, já ia botando, já me ajudando. E eu quando acabou, eu falei assim, puxa vida, você é diferente. Muito obrigada. Se eu tivesse, eu não lembro se na época eu falei com alguém, mas você se dá o trabalho de até buscar um gerente para falar, olha, aquela menina ali, ela arrebenta, ela tem futuro. Ó, ela fez o que vocês com certeza não pediram ela para fazer, ela fez mais. Então, isso... Olha só o que quer dizer glorificar. Você vê uma atitude exemplar, você fala assim, puxa vida, que diferente. Aí imagina a oportunidade que você tem de falar, de mostrar que você é de Deus. Aí, por exemplo, o seu patrão, vendo que as pessoas elogiaram você, que viram uma atitude exemplar, aí ele sabe que você é uma pessoa de Deus, temente a Deus. Ou seja, você está glorificando a Deus sem falar, através das suas atitudes. É assim que a gente glorifica a Deus. Aí eu te pergunto, será que não dá para você observar a sua vida e falar assim, Deus, o que eu posso fazer para glorificar o Senhor através da minha vida? Aqui onde eu estou. Eu estou na escola, eu estou na faculdade, eu estou num trabalho. Como pode ser o meu comportamento para que o Senhor venha brilhar através de mim? É assim que se glorifica a Deus. Porque a gente às vezes fala, né? Você tem que glorificar a Deus através do seu comportamento. Então, um exemplo, às vezes, clarifica, tipo assim, acende a lâmpada na cabeça. Com certeza. Para você conseguir entender o que quer dizer glorificar a Deus através do seu comportamento. Aí fora as pessoas não gostam muito de ouvir a Deus. Às vezes a gente fala assim, eu posso falar com você um minutinho de Deus e isso? Eu falo, não, tô atrasada. Mas quando você mostra com essas atitudes, as pessoas olham e falam assim, olha, você é diferente, olha, tô precisando de alguma coisa, eu sei que eu posso confiar em você. Porque o que você mostra algo diferente das outras pessoas. E aí você tem a oportunidade de apresentar a Deus para essas pessoas. Então fica aí, gente, uma dica para o jejum de Daniel. Você começa a avaliar onde que você pode, quais são as coisas que você precisa mudar para agradar a Deus. O que você tem? Você vai vasculhando. Já eliminou os grandes? Agora vai buscar ali no tapete os pequenininhos. Vai buscar aquelas coisinhas que estão escondidas. O que você precisa arrancar dali, de dentro de você? É mudar um comportamento, mudar uma atitude, mudar um jeito. Quantas coisas você com certeza vai fazendo esse preparatório, porque isso tudo mostra para Deus o seu desejo de tê-lo na sua vida. Você começa a ter uma vida, um comportamento dentro de casa com a sua família, no lugar onde você trabalha, no seu colégio, escola, faculdade, seja o que for. Ou seja, você começa a avaliar o seu comportamento, tudo para que você venha a fazer brilhar Deus através de você. Você já pode fazer isso agora, mesmo sem o Espírito Santo. Mesmo sem o Espírito Santo, você já pode começar a atuar nessas coisas e falar, Deus, me ajuda. Deus, o Senhor está vendo? Eu quero fazer isso porque eu sei que eu preciso do Senhor. E eu quero que o Senhor me use para brilhar a sua luz para todas essas pessoas. Então, fica aí a dica, né, Nicole? Mais alguma dica? A dica é essa, se colocar mais, pedir para Deus o que você precisa mudar e vai arrebentar.
É? E você, então, durante o jejum, estava participando, e como que foi isso? Aí ficou buscando essas coisas pequenas, foi mudando, foi fazendo? Sim, jejuava, orava, buscava. Nas minhas orações eu pedia isso, eu pedia muito mais. E quando veio a oportunidade de o Espírito Santo descer, foi algo glorioso, porque eu pude fazer isso na igreja, porque eu estava em casa, durante a pandemia, aquilo estava me correndo tanto sem o Espírito Santo e tanto não poder ir para a igreja. E aí quando foi falado, olha, foi liberado para poderem ir para a igreja, isso foi uma felicidade para mim. Eu comecei a pular dentro de casa e a minha mãe falou assim, o que você tem, menina? E eu falei, não, mãe, só estou feliz que amanhã eu vou para a igreja. E aí eu coloquei dentro de mim, amanhã vai ser o dia. Amanhã vai ser o dia. Preparei minha roupa, preparei tudo que eu tinha que fazer. Olha que legal. Outra dica aí, tá vendo? Você crê, você colocou, você abraçou essa fé. Sim. Né? Porque você creu em uma coisa que você não via, que você não tinha certeza. Mas você pegou, não vai ser amanhã. Eu vou preparar minha roupa, eu vou me preparar. É um casamento, né, com Deus. Eu falei, amanhã é o dia do meu casamento com Deus. Eu preparei a minha melhor roupa que eu tinha, me arrumei, peguei tudo que eu tinha que fazer, acordei cedo, eu fiz um jejum, né, durante aquele tempo até a reunião, durante a reunião também. E quando veio a busca com o Espírito Santo, ali eu me lancei. Fui com sede, né, como dizem, fui até o pote d'água com sede. E ali o Espírito Santo desceu, de fato. Ele foi algo glorioso que eu falo assim, meu Deus, é inexplicável, porque a gente ri, a gente chora. Eu estava até comentando que eu tentava falar aleluia e eu não conseguia, porque eu falava em línguas. E eu falava, meu Deus, e eu ia falar aleluia de novo para ver se, né? E eu comecei a dar risada, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei o que eu tô falando. Né, tipo, pensando assim, e aquilo pronunciando dentro da minha boca, e ali eu queria falar para todo mundo, algo glorioso. E toda vez que alguém pergunta, né, você é batizado com o Espírito Santo, como foi? Eu tenho felicidade de contar, eu tenho alegria de mostrar isso para as pessoas e ver o quanto eles precisam disso. E principalmente que você entenda que depois do batismo com o Espírito Santo, sua vida não vai ser um mar de rosas. Mas com ele, você pode enfrentar o inferno. E você vai enfrentar o inferno. Mas você vai enfrentar e vai vencer. Isso que é maravilhoso, essa certeza, sabe? Que pode o mundo desabar. É aquela palavra, né? 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Essa certeza é muito gostosa. Sim. É muito maravilhosa. E é o que nos dá prazer. Nos dá prazer de, puxa vida, vamos lá, vamos enfrentar. Porque se Deus é comigo, se o irmão grandão já era bom, imagina com Deus, né? Então, fica aí a dica para vocês desse jejum, lembrando a todos que neste sábado teremos o nosso Encontro Jovem. Temos a chamadinha do Encontro Jovem aí? Então, vamos colocar a chamadinha do Grupo Jovem e a gente já volta para se despedir. 2020 foi bem diferente do que estávamos acostumados. Para muitos, um ano difícil, um ano para ser esquecido. Será? Aqui na FJU tivemos um ano completo, com muita música, eventos, produções. E quando acharam que iríamos parar, invadimos a internet com a Live FJU e entramos em campo para ajudar quem passava dificuldade. Fora os nossos encontros, que a cada semana abordaram temas atuais e importantes sobre a nossa realidade. Se você perdeu alguma dessas coisas, não precisa ficar triste nem chateado, porque neste fim de semana é a oportunidade de relembrar tudo o que aconteceu na FJU, no Encontro Jovem Retrô. Além disso, você já vai ficar por dentro das novidades da FJU para o próximo ano. Então, não fique de fora. Em São Paulo, na rua Dr. Carlos Botelho, 459, ou em um polo da FJU mais próximo de você.
Live FJU. Então, o Encontro Jovem desse sábado vai ser muito legal, hein? Não vou perder. Retrospectiva desse ano, né? Então, Nicole, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que ajudou e que esclareceu algumas dúvidas, e a sua dica eu tenho certeza que vão colocar em prática, não é, pessoal? Então, um grande abraço. Ficamos por aqui. Esqueci de alguma coisa, gente? Esqueci? Não? Então, um grande abraço para todos vocês e até domingo, se Deus quiser. Até, pessoal. Mídia Informa. Fala galera, sejam bem-vindos ao Mídia Informa. É hora de relembrar alguns dos melhores momentos da FJU em 2020. E claro, não tem como a gente deixar de falar do Namoro Blindado em Concert. O evento aconteceu bem antes da pandemia e contou com transmissões internacionais. A fila começou logo cedo, muita gente da capital, mas também de outras cidades de São Paulo. Na entrada do pavilhão norte e sul do AMB, a alegria era contagiante. Todos estavam ansiosos pela palestra principal. Vários trouxeram o livro Namoro Blindado nas mãos. O que a gente busca no livro Namoro Blindado é a gente, saber constituir um namoro, A gente saber construir passo a passo, não já avançando etapas, que é o que o livro ensina pra gente, No pavilhão, várias atrações, concurso musical, bandas e apresentação de balé. É uma alegria ver a galera chegando pro evento, saber que eles estão interessados em algo tão bom. A direção que eles vão receber para um namoro inteligente, um namoro blindado, um namoro que vai evitar problemas no futuro. Mas todos esperavam pela palestra do casal Cristiane e Renato Cardoso, apresentadores da Record TV e autores do livro Namoro Blindado. Eles também ficaram muito animados com o carinho do público. Boa tarde! É um privilégio, a gente recebe isso com responsabilidade para poder fazer algo que venha de fato somar na vida das pessoas. Foi um dia de confraternização, alegria e também aprendizado. Se nós não conseguimos mudar a cabeça, pelo menos plantar uma semente e levar as pessoas a pensar, a refletir, que é o que pouco tem se feito hoje nos relacionamentos. As pessoas recebem a mensagem contrária, você tem que sentir e seguir o teu coração. E não é por aí, é pensar e usar a tua cabeça para não errar. Que saudade! Um sucesso da banda Universos marcou presença durante o especial de fim de ano do cantor Luciano Camargo. Haja Luz estará na trilha sonora da nova superprodução Gênesis, que estreia em 19 de janeiro. Da novela, a primeira vez que vai mostrar as cenas da novela no especial que eu estou fazendo, é mais um sinal mesmo que não sou eu, é ele. O Senhor disse: haja luz, então vi nessa luz que brilha em mim, ouvi na luz que abriu meu entender, em tudo vejo, nessa luz o vejo, em tudo o vejo, nessa luz o vejo, em tudo o vejo, em Jesus eu creio. Legal, e lembra da maior competição de curtas-metragens da FJU? Eu fui e eu tava. A nossa galera esteve por lá e teve até uma entrevista com a protagonista do Curta Boatos. Roda aí. E aí galera, tudo bem? Estou aqui diretamente da Zona Sul de São Paulo, no FJU Curta, que está produzindo uma tarde mais do que animada para a galera que está chegando aqui. Daqui a pouquinho vai ser transmitido os curtas de vários estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul e outros aí espalhados pelo nosso Brasil, além de também estar sendo transmitido nas nossas redes sociais. Depois dessa pandemia, poder voltar para a Força Jovem ativa, com a nossa alegria, aquela agitação toda, é algo que é um preço impagável. Então, acredito que hoje a gente vai ter muitas informações para poder estar recebendo e passando, muitas alegrias, fotos com todo mundo, poder rever os amigos. Eu quase não vinha
E eu tô muito feliz, eu creio que vai ser muito produtiva essa tarde, né? Vai ser algo a mais para acrescentar mesmo na vida dos jovens. Os temas de cada curta-metragem produzidos em diversos estados do Brasil são dos mais variados e ilustram as situações e desafios que os jovens encaram todos os dias, como depressão, maus pensamentos e até mesmo a criminalidade. Eu tô aqui com a protagonista do curta e pra você, como que tá sendo esse curta, como foi produzir, qual você acha que vai ser o maior ensinamento? Cuidado ao curtir ou compartilhar uma má ideia. Ela pode destruir sonhos, vidas. Então essa é a mensagem do curta. Foi inexplicável a sensação de ter feito esse curta. Eu aprendi muito, né? A Marina, ela passou por situações que eu nunca passei na vida, então interpretar ela eu tive que estudar um pouquinho, entender um pouquinho das sensações dela. Então é isso, a mensagem que eu deixo pra vocês é: cuidado ao curtir ou compartilhar uma má ideia, pode destruir vidas. Bora para o estado campeão dos curtas do Rio de Janeiro com a repórter Maria Isabelle. Maria, a gente pode dizer, né, que ainda dá para recordar tudo que aconteceu, né? Oi, Lucas. É claro. Afinal, todos os curtas-metragens estão disponíveis no Univer Vídeo. Inclusive o campeão A Ponte, produzido aqui pela FJU Rio de Janeiro. Cada curta-metragem traz uma mensagem e ilustra de maneira prática como todos podem ter suas vidas e principalmente o seu interior transformado, que é o que aprendemos no Encontro Jovem FJU. Se despertou o interesse aí em você que tá vendo a gente, esteja conosco neste final de semana. Só não esquece de dar aquela zapeada no Univer, viu, Lucas? Valeu, Maria! O que falta para você receber o Espírito Santo é o que você confere na reportagem de capa da Folha Universal dessa semana. Acesse universal.org e baixe a versão digital, pensada para te ajudar nesse jejum de Daniel. Se você perdeu, eu vou te dar a oportunidade de acompanhar a participação da Banda Universos essa semana na novela Amor Sem Igual, que já tá aqui no telão, e é com essas imagens que a gente se despede. A gente volta a se encontrar. Faz ele esperar, não tenha medo de acreditar. Ele sabe que é diferente, por isso vem te procurar. Faz ele te esperar até o altar. E então, o nosso encontro valeu? Deixa aí nos comentários e amanhã estaremos com uma super programação para você.